Defesa civil e meio ambiente. Esse é um tema que a gente precisa discutir e aprofundar por diversas razões, né? Diante de tudo o que tem acontecido, principalmente no Japão, mais recentemente, e no ano passado, uma coleção de catástrofes, a gente tem sempre que se questionar por que acontecem, qual é a nossa responsabilidade, o que nós podemos fazer para evitar e minimizar essas coisas, né? É óbvio que a prioridade, quando acontece, é salvar, né? Mas é muito bom evitar, se possível, reduzir os defeitos, né? E depois corrigir, educar, para que nós tenhamos, de fato, um mundo melhor. No Brasil, nós temos, para enfrentar essas coisas, a defesa civil do Brasil, né? Então é algo que tem que ser discutido, analisado, e quem nasceu em Blumenau, principalmente, como é o meu caso, valoriza muito isso, né? E aqui a gente vê que esse conceito propriamente surgiu durante a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, né? Mas no Brasil está aí, temos esse portal, tem toda uma política nacional de defesa civil, uma legislação que é bom que a gente conheça, porque ela pode, quando a gente menos espera, ser a diferença entre estar vivo ou não. Agora, a defesa civil tem muito a ver com meio ambiente. Século XX, principalmente, por desprezo às condições ambientais, nós tivemos uma política de ocupação de solo, de distribuição humana, principalmente no Brasil, muito errada, porque o Brasil é um país tropical, aqui junto ao mar nós temos a Serra do Mar, temos a Mata Atlântica, nós temos, vamos dizer assim, uma configuração climática, topográfica, ambiental, que exige cuidados especiais. Não é uma questão de capricho ou mania, é simplesmente a necessidade de termos, de fato, uma política nacional de meio ambiente que afete todas as nossas atividades. A questão do urbanismo, da ampliação da infraestrutura, comportamento, uma série de coisas que precisam ser introjetadas na administração pública e não simplesmente objeto, muitas vezes, de chantagem em cima de grandes empreendimentos. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de viver situações em que a questão ambiental nitidamente era colocada com segundas intenções. Então, a política nacional de meio ambiente, ela existe, né? E ela é para todos os ambientes brasileiros, do mais remoto até junto à nossa casa, dentro da nossa casa, porque é onde nós, de fato, poderemos mudar muita coisa. Educar, né, e disciplinar. Nós temos que ter também competência técnica para que isso tudo aconteça, tá? Agora, se o passado não pode ser refeito, o futuro com certeza pode ser diferente. Então, algo muito interessante é a gente ver essa discussão, por exemplo, com algumas metas, como o Brasil 2050. Né? Esse número vem até de uma análise que a gente teve em relação a Blumenau, outros lugares, e onde, né, sem esquecer as nossas prioridades, pirâmide de Maslow, nós teremos que, aqui um exemplo muito bom de como as coisas acontecem, nós podemos ver
o que nós estamos ruim, né? Os objetivos do milênio, as metas, o que tem que ser corrigido, mas também o que em termos de urbanismo, principalmente, precisa ser feito para que as cidades sejam melhores, que são os principais fatores de poluição, porque é ali que vai toda a energia produzida, é para lá que vai o que é produzido em artigos de consumo e coisas assim. Em torno desse cenário, nós temos que raciocinar com as nossas políticas de engenharia, de desenvolvimento, urbanismo. Quer dizer, há toda uma tecnologia já organizada que pode ser aprimorada e aprofundada. Alguém pode dizer, pô, mas ensinar... Hoje nós temos o ensino à distância, temos a possibilidade de literatura técnica digital, o que é fantástico, que pode ser em multimídia, atualizado diariamente. Nós temos muitas formas de aprimoramento do conhecimento humano. A questão toda é usar bem isso aí. E nós precisamos disso para os serviços essenciais. Água, energia, esgoto, transporte, tudo, de uma certa maneira, afeta aquilo que nós teremos adiante, né? E um cuidado muito especial com as grandes instalações, porque essas, como nós vimos no terremoto, agora lá Fukushima, usinas nucleares acabaram sendo, ou poderão vir a ser, a pior tragédia, talvez com gravidade muito maior do que o próprio tsunami. Felizmente vivemos em democracia, então a democracia nos permite participar, opinar, dizer o que nós gostamos, né? Agora, sempre o que nós temos que colocar, né? No que nós estabelecemos como plataforma política, como pretensões, objetos, etc., analisar sempre os riscos de acidentes graves, a precariedade do que existia, de modo a que a gente construa um mundo melhor. Se herdamos ou fizemos coisas ruins, isso não significa que a gente deva manter, né? Até é um assunto extremamente interessante que eu vi aqui, porque um amigo meu que nasceu no Japão falou que, numa análise da cidade de Tóquio, eles chegaram à conclusão que cones convectivos poderiam ser minimizados, as chuvas violentas, etc., se eles aproveitassem todos os espaços, inclusive os telhados de casas e prédios, para coberturas vegetais, de modo a diminuir a irradiação de calor, né? E eu tenho, desde a infância, um exemplo fantástico, negativo até, que é o caso da cidade de Blumenau, que desenvolve o projeto Blumenau 2050, um negócio que me enche de orgulho e que merece ser acompanhado para ver como os critérios vão sendo aprimorados, como a cidade vai enfrentar um problema crônico que são as enchentes, né? Nós temos que pensar no futuro, nós temos que ter planos, projetos, nós temos que raciocinar em relação a tudo isso para que exista uma gerência técnica eficaz, né, e razoável, que hoje o que a gente sente é que falta gerência técnica. Que as cidades perderam a gerência técnica enérgica. Elas vão sendo desenvolvidas em cima de eventos circunstanciais, análises parciais e projetos precários. Então, o Brasil 2050 é um desafio que nós temos que enfrentar para valer. O que nós temos de bom agora? Nós temos as redes sociais.
né? A rede social pode ser usada de muitas formas, né? Eu, pessoalmente, gosto do Facebook, né? E tenho ali criado grupos de discussão e me comunicado com amigos. O LinkedIn é uma rede mais profissional, né? Orkut é algo semelhante ao Facebook, né? MySpace, e o Twitter, que é um sistema de mobilização em emergência de extremo valor, né? Agora, o que nós fizemos então? Nós criamos um grupo no Facebook denominado Defesa Civil e Meio Ambiente, que a gente quer que as pessoas tenham como um ponto de referência quando precisarem. A gente espera obter contribuições, portais, colocar blogs, criar debates em torno da questão ambiental, né? E da defesa civil. A defesa civil, ela tem que ser proativa, ela não deve ser passiva simplesmente. Em torno da palavra defesa civil, nós podemos, talvez por lei, por decreto, fazer algo muito melhor, mais eficaz, não simplesmente algo para salvar, mas após o acidente, mas principalmente para se evitar acidentes, né? Então aí estão as minhas coordenadas. Quem quiser contribuir pode me mandar e-mail, entrar no grupo, o grupo é aberto, e vamos torcer para que a gente com isso tenha mais um espaço de discussão.